E aí, matou a charada? Matou a charada? Inclusive, deixa eu até fazer uma correção com vocês daqui a pouco, tá? Eu falei do prazo da decadência, prescrição e da repetição de indébito, 5 anos, né? Eu agora me atentei, talvez eu tenha falado uma bobagem, mas vou aqui já me corrigir, porque a gente vai ver aqui qual é a charada. Gente, o Estado te denega, a Fazenda Pública te denegou o direito à restituição. Você pediu administrativamente. Olha a palavra que tem aí, ação. Você vai ter que ir a juízo. E observe, você já teve 5 anos para pedir a devolução. Não foi isso? Você já teve 5 anos. E aí o Estado vai te dar mais 5 para você entrar com uma ação? Não, o Estado vai te dar só mais 2. Só mais 2. Olha, meu caro, você já teve um não. Você não está ingressando diretamente no judiciário. Você já teve um não. Então, uma vez denegada administrativamente a restituição do indébito tributário, você tem 2 anos para entrar com a ação anulatória. A ação. E esse prazo, como eu estou falando de direito de ação, ele é o quê? Prescricional. Prescricional. Como diz o 169, isso daqui é a ação judicial, 2 anos, contanto que tenha havido o quê? Decisão administrativa que denegou a restituição. Veja, um prazo não exclui o outro, não. Olha lá comigo no 168 o que ele fala. Ele fala em algum momento prescreve? Em um momento ele falou prescreve, em 5 anos. Ele falou o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos. E dá os parâmetros de início de contagem. Inciso 1, inciso 2. Não é isso? Então, esse prazo do 168, ele é o que, gente? Ele é prescricional ou ele é decadencial? Ele é decadencial. Decai do direito. Só que para exercer esse direito, você pode se valer de uma ação administrativa ou uma ação judicial. Só que se você ingressar administrativamente e isso for negado, opa, que era 5 vira 2. Porque, afinal de contas, vai que você deixou, né, para o último momento dos 5 anos. Então, você vai ganhar mais 5 de lambuja? Não. Diz o parágrafo único do artigo 169, o prazo de prescrição do 169, porque esse é prescricional, não o do 168, que é decadencial. Então, segue o fluxo. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando seu curso por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública. Certo? Ficou claro agora, minha turma, qual é a diferença desses 5 e desse 2? Tenha atenção, inclusive, em prova muitas vezes é questionada a natureza jurídica desse prazo do 168 e do 169. Qual a diferença? E quando a gente fala em prescreve, eu estou falando de ação. Sempre estou falando de ação judicial. Deixa eu desligar aqui que está frio. Certo? Pois bem, aqui encerramos repetição do indébito tributário e vamos voltar agora sim para, uma vez que a repetição tem a ver com a compensação e com o pagamento, agora a gente vai fazer o caminho e voltar lá para o 156 do Código Tributário Nacional, vendo as demais formas de extinção do crédito tributário. Eu vou deixar decadência e prescrição para o final, tá? Já aviso aqui os senhores,
para que a gente possa ver as duas juntinhas e no final, para que entendamos perfeitamente, em que pese eu já ter adiantado para os senhores qual a diferença de decadência tributária e prescrição. Não é isso? A gente já sabe o momento em que pode acontecer a decadência e o momento em que ocorre a prescrição, como acabamos de ver. Não é isso? Só que muita gente às vezes se confunde com os marcos de início do prazo, dos referidos prazos. E aí a gente vai ver isso com calma, vai ver as diferenças e vamos aqui seguir por enquanto, porque é mais simples, mais fácil, tranquilo, suave na nave. Transação. Extinguem o crédito tributário 3. A transação, que nada mais é do que concessões recíprocas. Não é isso? A gente aprende transação lá no direito civil. Concessões recíprocas realizadas entre as partes para fins de compor uma lide. Diz lá o 171 do Código Tributário Nacional e apenas ele trata da transação. Diz lá, a lei pode facultar nas condições que estabeleça, mesma situação da compensação. É a lei quem determina as situações de transação, quando poderão se dar. Perdão. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importem em determinação ou terminação, de litígio e consequente extinção do crédito tributário. E é só isso que fala o CTN acerca da transação. E a Lei 13.988 de 2020 trouxe finalmente regulação a esse artigo 171 do Código Tributário Nacional. Não sei se os senhores, as senhoras, se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhada nessa lei, número 13.988 de 2020. Apesar de a época promulgada ser bastante celebrada como finalmente teremos condições de transigir, fazer acordos junto à Fazenda, se vocês derem uma olhada lá na lei, sem essa euforia, sem esse furor da novidade, vocês vão perceber que se parece muito mais com situações de parcelamento do que propriamente de transação resolutiva de litígio tributário. Porque a Fazenda Pública simplesmente, ou como eu costumo falar, é uma transação de adesão, meu filho. Você não vai fazer concessão mútua nenhuma, você vai simplesmente aderir às concessões que a Fazenda Pública vai fazer e vai exigir de você. É isso, Então tem um pouquinho de diferença no que diz respeito à transação enquanto instituto jurídico e sua definição técnica. Mas preciso trazer aos senhores que hoje nós temos diploma, temos diploma normativo fazendo a regulação do artigo 171 do Código Tributário Nacional. Se tiverem curiosidade, deem uma olhada. O que eu já vi em prova sendo cobrada é exatamente perguntando se havia alguma lei, falando sobre transação, se o artigo 171, que dava-se inerte até hoje, desde 66, e hoje não. Lei 13.988 de 2020. E é isso que eu tenho para falar para os senhores sobre transação. Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. E a lei 13.988 de 2020, ela faz exatamente isso. Outra hipótese de extinção do crédito tributário é a remissão. Com 2 S, a gente sabe que é o quê? Perdão. Perdão da dívida fiscal. E se eu falo em perdão da dívida fiscal, eu estou falando em renúncia de receita. E ao falar de renúncia de receita,
eu preciso de lei. Ainda que não houvesse o 172 fazendo remissão à lei, a Constituição pós-88 vai lá e diz, opa, renúncia como remissão, perdão, precisa de lei. Dê uma olhada comigo no artigo 172, porque ele traz as hipóteses em que o Estado ele pode, por meio da edição de uma lei, perdoar o crédito tributário. Diz lá o 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa, ou seja, aquele encarregado, né, pela lei de dizer, muito provavelmente a autoridade fiscal, né, a autoridade administrativa fiscal, fiscal de tributos, ou até mesmo o secretário da Fazenda, ou o ministro da Fazenda, a conceder, por despacho fundamentado, por decisão. Se tal desse despacho fundamentado é decisão administrativa, remissão total, ou seja, de todo o tributo, ou parcial, de uma parte apenas do crédito tributário, atendendo, observando, contanto que verificadas as seguintes situações. 1. A situação econômica do sujeito passivo. 2. Ao erro ou ignorância excusáveis, ou seja, justificáveis. Um erro ou uma ignorância justificável do sujeito passivo quanto à matéria de fato, não de direito. Tenha atenção a isso. Né? O cidadãozinho ganhou uns 3 hectares de terra, num período, trabalhou a vida toda, de repente, para um senhor lá, né, um fazendeiro, foi um excelente funcionário, foi o cidadãozinho, deixou lá para ele 10 hectares da fazenda, né? E, de repente, essa pessoa não tem conhecimento suficiente, acha que é só viver ali e não precisa pagar ITR. Esse é o erro de fato, ele não saber que ser proprietário de um imóvel rural fazia com que ele com que ele deva pagar ITR. A lei está lá, proprietário. Ele só não sabia que o fato de ser proprietário, esse é o fato que ele desconhecia. Certo? Então, o erro é de fato, não de direito, porque nós, do direito, sabemos que a ninguém é permitido afirmar que desconhece a lei. A publicação de uma lei é exatamente para gerar a presunção de que atingiu ao público, a todos, e para que não possamos dizer eu não sabia. Pois bem, então passe a ler o Diário Oficial da União, do Estado e do município todo dia. Pronto, vai ficar sabendo. É isso, tá? 3. A diminuta importância do crédito tributário. Princípio, inclusive, da praticalidade, né? Só vale a pena cobrar aquilo que, de fato, não supera os custos da cobrança. Tributinho desse custa isso para cobrar. Então, pode-se editar lei perdoando o contribuinte. 4. Há considerações de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso, da situação concreta. 5. Há condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante, como aconteceu, exemplo, agora, aquela tragédia lá em Porto Alegre. Pode, de repente, perdoar o IPTU daquela região, da cidade? De repente pode-se editar uma lei perdoando, né? O IPTU do ano de 2024, de todos. Quem pagou, inclusive, já lançando como um crédito tributário, para fim de pagar o outro ano. Enfim, só uma ideia, viu, gente?
Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. Lembra lá do 155, que trata da moratória, que falou que quando se verifica que o cidadão não preencheu os requisitos, não é isso? Ó, não pode não, não vai valer não, e se houve má fé, vai ter que pagar, inclusive, penalidade. Tenham atenção a isso, a essa remissão ao 55. Dação em pagamento. Por que eu já fui direto para dação em pagamento? Bom, dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Não me perguntem por que eu pulei direto, né? Eu pulei a prescrição e a decadência, como eu falei para os senhores. Ó, vamos na ordem do 156? Vamos. 7. Extingue o crédito tributário. 7. Depois eu vou para a dação, tá? A conversão de depósito em renda. O que é que significa a conversão do depósito em renda? Vamos lá. Lembra da causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Aquela que diz respeito ao depósito para garantir a suspensão, está lá no 151.2. Depósito suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2. Pode olhar aí comigo. O depósito do seu montante integral. Seja na via administrativa, que em que pese não ser obrigado, pode o contribuinte assim o fazer para parar de cobrar juros, multa, correção, né? Já está lá em conta. Ou na via judicial. Não é isso? Que é o mais corriqueiro. Exatamente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, que é um direito subjetivo. Tá. Digamos que ao final, e aqui eu vou trabalhar com o exemplo da ação judicial. O cidadão entrou, lembra lá que eu expliquei para vocês? Entrou com a ação judicial, realizou o depósito do montante integral, do débito tributário, a integralidade daquilo que a Fazenda está cobrando, justamente para suspender a exigibilidade do crédito tributário durante o trâmite processual e evitar que corram em paralelo tanto uma ação quanto a de execução fiscal. Não foi isso? Foi. Pois bem, tramitou o processo, a ação foi adiante. E o que foi que aconteceu? O contribuinte estava errado. Ao momento da sentença, o juiz ele vai determinar a conversão do depósito que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, né, que era apenas um depósito, ele vai determinar que se converta em renda, ou seja, entregue ao cofre do Tesouro Nacional. Na prática é só isso, gente. É só isso. Ao fim da demanda, uma vez reconhecido que o contribuinte não tem direito, está exercendo apenas seu jus expediente tributário, o juiz vai julgar improcedente e vai mandar converter o depósito em renda, porque afinal de contas, aquele numerário estava em uma conta judicial, não é isso? E não era a renda da Fazenda Pública ainda, apenas era o depósito do montante integral a garantir a ação, bem como suspender a exigibilidade do crédito tributário. E outra, não estava no cofrinho do Tesouro Nacional, estava numa conta judicial. Pois bem, o juiz vai determinar que aquele valor da conta judicial seja convertida em renda à Fazenda Pública e encerrou a relação jurídico-tributária, bem como extinguindo o crédito tributário. Certo? É isso. Consignação em pagamento. Estou na ordem? Não estou na ordem. Vamos para a consignação em pagamento, aí depois eu vou para o pagamento antecipado e homologação. Não é isso? Não é nem isso.
e depois a gente vai para a decadência. Porque é simplesinho, não tem o que falar aqui, já entendi. O pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150, seus parágrafos 1º e 4º, tá? Que a gente está falando de lançamento por homologação, que a gente já viu. Então, extingue o crédito tributário o pagamento antecipado homologado. Não é isso? Do lançamento. Certo? A Fazenda tem 5 anos para fazer essa homologação e dar por extinta a relação jurídico-tributária, ou, passados os 5 anos, o pagamento realizado, ainda que não homologado pela Fazenda, será homologado tacitamente pelo tempo e o pagamento extingue a relação jurídico-tributária. Pronto, era isso. Agora sim, consignação em pagamento nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 164 do Código Tributário Nacional. Dê uma olhada lá comigo. Eu estou falando do inciso 150, do artigo 156, inciso 8, que diz o seguinte. Olha lá comigo. Extingue o crédito tributário a consignação em pagamento nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 164. Vamos olhar o 164. A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos seguintes casos, ou seja, o sujeito passivo ele vai pagar espontaneamente o crédito tributário. E por que ele vai fazer isso? Por uma das situações previstas aí nos 3 incisos do artigo 164 do Código Tributário Nacional. 1. De recusa de recebimento ou subordinação do recebimento deste ao pagamento de outro tributo, ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória. Ou seja, a Fazenda Pública só quer receber determinado tributo que você quer pagar se você honrar com outros débitos que você tem com ela. Digamos que você deve IPVA, a Fazenda Pública só vai receber seu ICMS depois que você pagar os IPVAs dos carros da sua empresa. Não pode, você vai ter que entrar com uma consignação em pagamento para extinguir o crédito tributário, uma ação judicial. 2. De subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal, também é uma hipótese de consignação do pagamento. 3. De exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador, caso de bitributação. Eu tenho 2 entes federativos exigindo pelo mesmo fato gerador, o referido tributo. Você, na dúvida, quer saber? Vou entrar com uma ação judicial de consignação em pagamento, chamar os 2 e aí a gente resolve para quem eu devo de fato. E pago. São essas as 3 situações enumeradas pelo artigo 164. E apenas elas. Parágrafo 1º, a consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante, se propõe a pagar. Ou seja, a ação de consignação em pagamento não trata de outro assunto. Nem adianta, viu, doutor, entrar com consignação em pagamento cumulado com ação anulatória de relação jurídica. Não. Na consignação em pagamento só se discute o crédito que se quer pagar. Minha garganta tá assim, eu começo a trocar as letras. Certo? Segundo, parágrafo 2º.
Julgada procedente a consignação, ou seja, tem razão aquele que quer pagar, no caso o sujeito passivo, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é o quê? Convertida em renda. Exatamente. Por quê? Porque eu vou ter um depósito. Aquilo que o contribuinte levou a juízo e que pretende pagar. Não está lá depositado judicialmente? Tá. Para ele não estava certo? O contribuinte? Sim, estava certo. Ele queria pagar, ele devia, ele queria pagar, mas tinha uma das 3 situações do 164, a fazenda não recebia, ele disse, eu quero pagar, o juiz disse, você está certo, meu filho, você vai pagar. Procedente. Aquele valor obviamente, vai ser convertido em renda e extinta a relação jurídico-tributária. Porém, julgada improcedente, a consignação em todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora sem prejuízo das penalidades cabíveis. E aqui a gente precisa lembrar um pouco para entender do que se trata a ação de consignação em pagamento. A minha ação de consignação em pagamento ela só é julgada procedente, totalmente procedente, nos termos da primeira parte do parágrafo 2º do artigo 164, quando, além de eu ter o direito de me livrar do crédito, eu o paguei corretamente. O valor, de fato, devido. Procedente. Converte-se em renda, encerrou o papo. Tchau, fazenda, até a próxima. A minha consignação em pagamento, ela é julgada improcedente quando o credor está certo em não receber. Mas ainda assim, perceba, o valor vai ser repassado à fazenda, e se a fazenda está certa em não receber, alguma se aprontou. Vai ser cobrado o quê? Multa. Parcialmente procedente, quando que você tinha o direito de pagar, você depositou, mas não é o valor correto. Você ainda deve mais um pouquinho. Nessas 2 últimas situações, o que eu tenho? Aquilo que foi depositado em juízo também vai ser convertido em renda. Só que vai se cobrar, juros de mora e correção. E eventual multa, obviamente. Então, a consignação em pagamento é uma ação, essa aí o 164 do Código Tributário Nacional, ela é uma ação que vai terminar sempre com a conversão em renda. A questão é se ela vai de pronto extinguir a relação jurídico-tributária ou, julgada improcedente ou parcialmente procedente, ela não extingue ainda a relação jurídico-tributária, porque outros valores precisarão ser acrescidos para que se tenha por extinta a relação jurídico-tributária nos termos do artigo 164, combinado com o 156 do Código Tributário Nacional. Seguindo aqui a decisão, vamos ver logo da ação em pagamento em imóveis, que aí eu nem volto para essa tela aqui, não sei por que está aqui, mas está aqui, se está aqui vamos ver, até porque está também no CTN, e é rapidinha. 156, extinguem o crédito tributário. 11, a dação em pagamento em bens imóveis. O Código Tributário Nacional fala em imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. Pergunta: bens móveis podem servir como meio de extinção do crédito tributário? Porque o crédito tributário fala apenas de imóveis. Pois bem, lembram lá quando a gente estudou acerca do rol do 156, que diferentemente do 151, entende-se que ele é exemplificativo em face da autonomia e do próprio exercício da autonomia autônomo da competência tributária? Pois bem, essa foi uma questão que foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de um ente federativo extinguir, criar outras situações de extinção do crédito tributário
E ainda podendo aceitar bens móveis ou semoventes a título de pagamento. E o que foi que ficou definido? Seguinte, vamos tomar uma água para eu hidratar a minha garganta e volto aqui já já para lhe dizer.